Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates. Sempre a partir das 22h15, logo após o Dois Toques, trazendo a perspectiva dos assuntos mais importantes do momento, sempre com a opinião dos nossos convidados. Aqui, através das conexões digitais, de qualquer modo, para que você, nosso telespectador, tenha acesso às informações quentes que influenciam a nossa sociedade. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, o Badesul valoriza você. O Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E também pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem através do live stream que já está no ar. E também temos a possibilidade de você nos acompanhar pelo podcast. Podcast do Cruzando as Conversas, disponível para Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Acesse também pelo site www.rdctv.com.br na aba Podcasts. Acesse lá o Cruzando as Conversas e tenha acesso à íntegra dos nossos programas. Tão logo sai aqui do ar o Cruzando as Conversas, ele vai para as nossas plataformas digitais e você pode acompanhar a hora que você quiser. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos tratar de dois assuntos. Na primeira parte, uma entrevista com o senador Luiz Carlos Reins. E depois nós vamos conversar com o deputado Tiago Duarte e com o doutor André Cecchini, falando sobre saúde pública, combate ao coronavírus e gestão nesse momento de pandemia. O nosso programa começa então com a entrevista com o senador Luiz Carlos Reins, que está aqui conosco. E eu gostaria muito de agradecê-lo por esse momento aqui no nosso programa, já que ele está na sua fazenda no interior, né, e disponibilizou um pouquinho do espaço que tem para falar conosco. Senador Reins, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos nossos telespectadores do RDC TV. Prazer falar no Cruzando as Conversas com você e com todos os seus telespectadores. Muito bem. Senador Reins, eu vou começar porque na semana passada nós tivemos aí uma votação importante no Senado Federal, que foi a votação do reajuste do funcionalismo, o veto do presidente, que em boa medida foi rejeitado pela maior parte dos senadores, depois foi para a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados mudou o entendimento em relação à posição final do Congresso e manteve o veto. O senhor foi, da bancada gaúcha, o senador que votou a favor do veto. O senador Paim votou contra o veto, o senador Lazer Martins votou contra o veto. Eu me posicionei aqui no programa a favor do veto do presidente, porque não há espaço, nesse momento, para reajuste diante de um quadro onde as pessoas estão perdendo renda, onde os empresários estão fechando. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a confusão relativa ao posicionamento do Senado, visto que a posição original do governo em relação a essa matéria era de permitir a flexibilização do reajuste. Depois se voltou atrás e o presidente vetou. E me parece que se cometeu uma injustiça com o Senado, mesmo com quem votou contra o veto, porque o que havia sido negociado com o governo era a flexibilização para essas categorias. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso e também colocar aí a sua opinião em relação à matéria.
Guilherme, o que é o seguinte, você falou bem no início da sua fala, hoje no Rio, saíam as informações da mídia de Porto Alegre, da imprensa de Porto Alegre, mais de 20 mil desempregados em Porto Alegre, agora neste ano, mais de 100 mil desempregados no Rio Grande do Sul esse ano, mais de 1 milhão de brasileiros desempregados nesses primeiros 7, 8 meses do atual governo. O problema é em função da pandemia. E o que eu vejo, da mesma forma que o próprio presidente vetou a matéria, que não há espaço para permitir que algum prefeito, algum governador, ou mesmo o governo federal, possa ampliar, nesse altura, já reajuste aos seus funcionários. Então, nesse sentido, eu mantive essa posição do presidente Bolsonaro, mantendo a posição de que não pode ser reajuste. Tantas empresas fecharam, quebraram, não conseguiram se manter. Né? Como é que eu vou agora fazer com que o governo federal, estadual ou municipal possa dar reajuste aos seus funcionários? E tem um outro problema, Guilherme, muito sério. Muitos prefeitos, em função da eleição que temos agora em setembro, poderiam, se esse assunto não tivesse derrubado na Câmara, que nós não conseguimos manter o veto no Senado, poderia também dar reajustes irresponsáveis. A eleição, não quero saber, coloca um reajuste aos funcionários. Então, esse é um problema sério, se nós temos que pensar no Rio Grande e no Brasil. Não existe espaço nesse momento, com a crise fiscal muito grande, com a crise de empregos muito grande, em função da nossa economia. Por isso, eu mantive o voto do presidente e meu voto foi a favor do veto. E, senador, por que o Senado votou a favor? Qual que foi a avaliação dos seus colegas? Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo, como eu disse, eu compreendi o fato de que o Senado votou de acordo com o entendimento original do governo. Mas, diante desses argumentos, qual que foi, segundo os seus pares, a razão da defesa da queda do veto? Eles chegaram a comentar com o senhor? Alguns senadores se manifestarem, se o prefeito tiver condições, se o governador tiver condições, mas nem sempre isso acontece na realidade. Só dá reajuste quem pode dar reajuste. Muita gente, Macalossi, não teria condições de dar e dão. Querem ganhar a eleição agora, em 15 de novembro. Então, essa é uma preocupação. Eu mantive essa posição também por outra razão. Veja, desde o presidente Michel Temer, quando assumiu o governo da presidente Dilma, depois que da Dilma, haviam as pedaladas fiscais. O déficit público é muito grande e começamos a combater o déficit para zerar o déficit. Passou 2018 combatendo o déficit, passou 2019 combatendo o déficit. Bom, isso só zeraria o déficit em 2022, veja, daqui a mais dois anos. Como é que eu vou fazer agora, nesse instante, nesse ano, o governo Bolsonaro gasta mais de R$ 1 trilhão para os governos estaduais, para as prefeituras municipais, para os hospitais filantrópicos, para a ajuda emergencial, enfim, uma série de medidas que estão sendo adotadas. Isso aumenta o déficit nesse momento, em função da pandemia. Tem que fazer. Como é que vai deixar o Brasil sem esse auxílio social? Fundamental, importante. Bom, dessa forma, não podíamos agora permitir também que o reajuste fosse permitido. Muito bem. A Câmara dos Deputados, ela reverteu a decisão, o placar foi elástico a favor do mantenimento do veto, mas eu li, senador Reis, e daí eu acho que é importante nós analisarmos o contexto relativo ao resultado dessa votação, que havia ficado dentro do Senado uma cicatriz pelas declarações dadas, em particular, pelo Paulo Guedes, porque quando foi votado no Senado, o Paulo Guedes deu uma declaração muito forte, dizendo que tinha sido cometido um crime contra o Brasil. E li na Folha de São Paulo uma matéria dizendo que isso teria colapsado a relação do Senado com o governo, que a base estava deteriorada e que, em virtude disso, o próximo veto que está para ser votado, que é o veto da desoneração, estaria em risco também no Senado. Ficou algum tipo de cicatriz em relação a esse episódio? No dia posterior à votação, realmente houve várias manifestações contrárias ao posicionamento do Paulo Guedes.
A gente conhece o Paulo Guedes, sabe como ele reage a essas posições, falou na hora esse assunto ali. E realmente isso aconteceu. Mas eu vejo que a responsabilidade nossa como senadores, nós temos que entender a posição do país. Infelizmente, nem todos entendem, Macalossi. Ok, isso aí nós temos que superar e estamos trabalhando para superar essa fala e essa posição contrária do dia posterior à votação com a fala do ministro Paulo. Eu espero que isso realmente não impacte no fato de que o trabalho do Senado, que é uma casa importantíssima, e hoje nós estamos vendo aí em diversos lugares a demonização do Legislativo, de uma forma truculenta, desnecessária, incompreensiva, até ignorante, diria, senador. Eu espero que isso não atrapalhe o Senado no sentido de que as pautas de interesse do país passem independente da crispação que possa haver por reações aleatórias a esse ou aquele resultado que se produz aí, né? Pelo menos é isso que a sociedade espera. E é assim que nós estamos trabalhando, Guilherme, tentando contemporizar essa posição. A gente que é mais maduro, que tem mais experiência, já passou por vários dados, ajustar essa posição e tocar para frente. Várias crises ocorreram desde o ano passado. E nós estamos superando uma delas e seguramente voltaremos a crescer agora, depois dessa pandemia. Resultados positivos irão acontecer. O próprio ajuste fiscal, o arroxo, está existindo, que o governo está fazendo, e nós superaremos essas crises e matérias importantes ainda estão para ser votadas, como, por exemplo, a reforma tributária, que já está em discussão nessa comissão mista de deputados e senadores que já estão discutindo e queremos entregar até o final do ano mais essa reforma importante para o país. Os empresários, vamos dizer assim, do comércio, da indústria, dos serviços, da agricultura, não aguentam mais a carga tributária que nós temos hoje. Então, essas medidas já estão em discussão. Então, dessa forma, mesmo sendo um ano eleitoral, onde normalmente nesses anos, senadores, deputados, no segundo semestre se dedicam às eleições municipais, nós temos agora um compromisso maior. O combate à pandemia e também os impasses, problemas no que diz respeito à questão da reforma tributária. Senador, um tema que é do seu interesse, o senhor tem um trabalho muito acentuado, que é relativo aos produtores rurais, à agricultura, e nós tivemos aí a sanção presidencial neste último dia 25 da lei que prevê medidas emergenciais de amparo a agricultores familiares. O texto, entretanto, teve 14 trechos vetados pelo presidente, incluindo os que previam auxílio emergencial de R$ 600 para agricultores familiares e a prorrogação de dívidas. O senhor acompanhou a tramitação desse projeto? Como é que o senhor vê o veto? No geral, deixa eu falar do início. Nós começamos a trabalhar em dezembro, em janeiro desse ano, com relação à estiagem, certo? Começamos ali no Grande, onde se mobilizou bastante, Rio Pardo, Cachoeira, dessa região, e depois se estendeu para mais de 100 municípios. Com medidas importantes de ajuda aos produtores rurais com relação ao seguro agrícola e também com relação a prorrogações de déficit e investimento. No geral, atingindo 400 municípios gaúchos. Começou nessa região, como falei, de Pantano, Rio Pardo e Cachoeira. E, recentemente, essas medidas com relação ao auxílio emergencial, a proposta, a emenda era minha, né? Eu apresentei a partir de uma demanda que o Sindicato Rural disse fiz a minha parte e trabalhamos. O senador Espiridião me deu uma reformulada minha emenda, mas infelizmente o presidente Bolsonaro vetou essa emenda e nós não conseguimos derrubar o veto para dar o auxílio emergencial de R$ 600 para os agricultores. Então isso ali também não existe, porque aqui, inclusive, tenho notado e tenho conversado com muitos sindicatos. Muitos desses pequenos produtores acabaram recebendo esses R$ 600. Então, não foi assim um prejuízo total se os produtores gostariam de receber esse recurso. As regras não permitiriam isso. Portanto, esse assunto é superado também com relação ao veto do presidente com relação a esse auxílio de R$ 600 para os pequenos produtores. Senador, eu acho que outro tema que é importante e que está sendo muito debatido exatamente nesse momento nas redes sociais é a questão do foro por prerrogativa de função, chamado comumente de
foro especial ou foro privilegiado. O senhor postou no seu Twitter, a questão de um dia atrás, que assinou, junto com outros 25 senadores, um ofício encaminhando ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, o pedido que seja pautado e colocado em votação a proposta que modifica as regras do foro privilegiado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa demanda que o senhor leva ao presidente da Câmara dos Deputados e o seu posicionamento em relação a esse assunto, que é um assunto que tem gerado uma grande controvérsia no debate público brasileiro. Nós já tínhamos essa posição ainda na Câmara e mantivemos essa posição. Eu não contei esse assunto no Senado, foi em 2017, porque eu ainda não era senador, mas já se discutia essa questão na Câmara e eu tinha já essa posição lá. E o que nós queremos agora é que o presidente Rodrigo Maia coloque essa matéria para votação. Veja recentemente o caso dessa deputada do Rio de Janeiro. Ela tem um foro privilegiado, pode ser presa. Então, nesse sentido, acho que o senador, o deputado, enfim, não precisa ter o foro privilegiado, cuide da sua vida, trabalhe legal, trabalhe decente, sem problema nenhum. Entendeu? Então, eu me somo a esses colegas senadores que pediram e reforçaram ao presidente Rodrigo Maia para colocar essa matéria em pauta e em votação. Esse assunto está desde 2017 na Câmara, para poder ser apreciado, já passou pelas comissões em 2018 e hoje pode ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. De uma certa forma, também nós colocamos mais um ponto positivo à sociedade brasileira, mostrando que nós não precisamos de privilégios para nos precaver em cima de alguma coisa. O senhor não teme, e aqui vai uma pergunta feita por alguém que não tem lá muita simpatia por esse projeto. Eu tenho uma posição antimajoritária nessa questão, eu sou a favor do foro por prerrogativa de função, senador Reis. Então, eu vou fazer a pergunta. O senhor não teme que haja um baguncismo e que, eventualmente, juízes de primeira instância possam acionar a todo instante parlamentares e até mesmo integrantes de cortes superiores e se instaure um clima de pega para capar no ambiente político brasileiro? Porque se tu pegar a concepção inicial do foro por prerrogativa de função, ele, na realidade, é uma medida que busca não a proteção do político em si, mas do aspecto institucional da atuação do político. Isso não inverteria essa lógica? Olha, o que eu vejo, eu não tenho preocupação com esse sentido, certo? Eu vejo que nós temos que do Legislativo, ou mesmo do Judiciário, e eu sei até, nós temos batido muito agora contra o Supremo Tribunal Federal, especificamente, entendeu? Em função de cassações, em função de CPIs, em função de fazer a pressão nossa contra o Supremo, nesse momento, para mim, está, vamos dizer, legislando em muitas coisas que não é da sua competência. Mas eu não com essa posição, entendeu? Estou tranquilo com relação a isso, e, portanto, eu acho que seria importante mais um passo que a gente daria para a sociedade brasileira, mostrando que nós, quem não deve não ter, porque sempre pode haver como eu mesmo fui pressionado em função das minhas posições com relação à matéria do Supremo. Recebi pressão, tudo bem, faz parte. Isso é o jogo que a gente tem que enfrentar e eu, para mim, enfrentei sem problema nenhum, mantive a minha posição com relação às assinaturas que fiz com relação a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Senador, um último tema aqui para nós abordarmos, que é a questão da reforma tributária. A primeira parte dela foi apresentada pelo governo, o senhor mencionou antes a reforma tributária aí em uma das respostas que deu. A reforma tributária está em andamento dentro do Congresso, é esperada a segunda parte da reforma tributária, e o senhor comentou ela recentemente para uma rádio aqui do Rio Grande do Sul, dizendo que há setores da economia que pagam pouco e outros que pagam mais tributos. Qual que o senhor considera o ponto positivo do que está sendo proposto e o que o senhor considera negativo do que está sendo proposto pelo governo? E o senhor não acha que o governo deveria ter, ao invés de apresentar um projeto pequeno, como foi o caso, pegar a PEC 45, que já está tramitando no Congresso, adotá-la e apresentá-la como uma proposta oficial, no caso a PEC que é relatada pelo Baleia Rossi? Existe o projeto do Baleia
Existe um projeto do ex-deputado Luiz Carlos Rauli e existe agora a proposta do governo. Desde o ano passado, quando o Marco Sintra ainda era o secretário da Receita, eu cobrava do Marco, participei de uma reunião que eu levei ele ao Davi. Nós queríamos já ter iniciado esse assunto, a discussão no ano passado, no primeiro semestre de 2019. Quando a Câmara discutia a reforma da Previdência, eu propus ao presidente Davi, ele concordou e o Marco Sintra fez também, que nós iniciássemos a discussão no ano passado. Mas, infelizmente, as coisas se enrolaram e acabou não saindo. E, bom, nós estamos em agosto de 2020 discutindo a reforma da tributária. Então, o que eu vejo entre a proposta do Raul, a proposta do Baleia e a proposta que o governo apresentou, nós chegaremos a um entendimento. Já fizemos uma primeira discussão com o ministro Paulo Guedes, fizemos uma segunda discussão com o secretário estadual de Fazenda, fizemos uma terceira discussão com os prefeitos, para a gente poder ajustar posições dos prefeitos que interessam ao Brasil inteiro. Também os próprios governos estaduais em função dessa situação. Então, a discussão está existindo. Então, entre os 3 projetos que estão hoje lá, nós acharemos uma forma, como foi feito na reforma da Previdência. Entrou um projeto e saiu outro, mas o mais importante na reforma da Previdência, trouxemos uma economia de mais de R$1 trilhão para o país, Brasil, importante, que ajudou a recuperar 1 milhão de empregos no ano passado. Então, dessa mesma forma, cônscio das nossas responsabilidades, Macalossi, nós queremos apresentar um produto bem melhor para a sociedade brasileira, principalmente para o comércio, para a indústria, as pessoas que demandam uma reforma diferente, para poder aliviar a carga dos nossos empresários que querem gerar e precisam gerar empregos. Então, com base nessa resposta que o senhor me dá para presumir que a eventual discussão de uma nova CPMF ou de um imposto de transações eletrônicas não teria o seu apoio? Sim, nós estamos discutindo. Como disse, 3 reuniões ocorreram, dentro do governo, mais na semana que vem, mais uma próxima reunião. Quer dizer, nós estamos trabalhando em diferentes segmentos. Eu estou sempre demandado, assim como eu, seguramente outros deputados, senadores que fazem parte da comissão também estão sendo demandados por diferentes segmentos da economia, gaúcha ou brasileira. Com isso, nós vamos encontrar um produto. O mais importante é que recomeçamos a discussão, entendemos o momento crítico do país, precisamos dar uma resposta agora com relação à carga tributária. E queríamos também, mas infelizmente em função da pandemia desse ano, Macalossi, não foi possível, discutimos também a reforma do Estado. O governo apresentou o plano Mansueto no final do ano passado, mas acabou não saindo. Okay? Mas vamos trabalhar a reforma tributária e vamos também diminuir o tamanho do Estado brasileiro. Como dizia Bolsonaro, menos Brasília e mais Brasil. Então, isso também, na sequência, nós vamos trabalhar. Primeiro, vamos entregar a reforma tributária, que é um compromisso nosso com a sociedade gaúcha brasileira. Muito bem. Senador, gostaria de agradecer muito a participação aqui hoje no Cruzando as Conversas. Espero que numa próxima vez o senhor possa vir aqui ou, eventualmente, a gente possa fazer por videoconferência, que eu acho que fica até mais agradável, mas, de qualquer maneira, é sempre um prazer ouvi-lo falando sobre esses temas todos e lhe deixo com a última palavra. Um abraço a você, Guilherme, prazer, aos telespectadores da RDC TV. Foi um prazer conversar com vocês, com seus telespectadores. Estamos à disposição. Um abraço a todos, uma boa noite a todos. Muito bem, o senador Luiz Carlos Reins aqui no Cruzando as Conversas. E sempre é importante ter aí o posicionamento dos nossos representantes também no Senado Federal sobre os assuntos em destaque que são repercutidos aqui e em outros lugares. Vocês sempre ficam atentos ao nosso programa porque nós traremos esses posicionamentos para vocês. Vamos fazer um intervalo? Na sequência vamos falar sobre saúde, a gestão contra o coronavírus aqui no Cruzando as Conversas. Fiquem ligados, nós já retornamos. Estamos de volta aqui na RDC TV. No primeiro bloco, nós tivemos a entrevista com o senador Luiz Carlos Reins. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color Soluções Gráficas. E Badesul. O Badesul valoriza o Rio Grande e está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente
nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios, empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Eu quero aqui mandar um abraço para o meu ex-colega, o Daniel Frias, que mora fora aqui do Rio Grande do Sul, estava acompanhando a entrevista do Reis, mandou aqui um comentário. Obrigado, Daniel. Foi meu colega e se formou junto comigo. Então tá aí, um abraço, fica o registro. E eu gostaria de mandar um abraço também para o meu querido amigo, o Ayrton Favarin, advogado, companheiro de bancada aqui do Cruzando as Conversas. O Ayrton me presenteou com um livro muito legal, um livro que é, além de tudo, uma lição de vida. Eu vou pedir para o Vitor, que está aqui, para ver se ele consegue dar um enfoque. Esse livro aqui, ó, Do Lado de Dentro. Do Lado de Dentro é o nome do livro. Esse livro ele é de autoria da Rafaela Ungaretti e da Ana Guerra, jornalista Ana Guerra. E ele trata da história de vida dessa jovem, que é a Rafaela, que foi diagnosticada com a síndrome de Wolfram. A síndrome de Wolfram, que é uma síndrome, uma doença neurodegenerativa que produz diabetes, atrofia óptica e sintomas neurológicos diversos. É uma doença raríssima, a prevalência dela é de 1 para 160 mil, e nesse livro aqui, a Rafaela dá um depoimento da luta que ela passou a ter na sua vida. Hoje ela mora nos Estados Unidos, que ela passou a ter pela própria vida e pela própria saúde, falando aí sobre os momentos que se seguiram ao diagnóstico da doença. É um livro inspirador. Eu não li. Como é que eu estou falando sobre o livro se eu não li? Porque é uma história de vida de uma pessoa que foi à luta para se manter bem, se manter com saúde, se manter viva, uma luta pela vida. Então, eu acho que merece o parabéns, merece a divulgação, e é uma doença que eu não conhecia e fiquei conhecendo a partir desse livro aí que o Ayrton Favarin me enviou. Então, muito obrigado, Ayrton, um abraço e parabéns aí para a Rafaela e para a Ana Guerra pelo trabalho editorial aí de publicação dessa obra, que tenho certeza vai inspirar outros. Se eu não me engano, tinham 300 casos registrados dessa doença. Um deles é da autora do livro. De qualquer maneira, mesmo doenças raras precisam de conscientização, porque, afinal de contas, a incompreensão sobre as doenças acaba gerando mortes. Então, é uma forma de conscientizar e também de inspirar. Parabéns aí para todos os envolvidos. Muito bem, nessa segunda parte do nosso programa, nós vamos falar de saúde. E para tratar do assunto, eu convidei o deputado estadual e médico, Dr. Tiago Duarte, que nos acompanha por videoconferência. Dr. Tiago, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme Macalossi. É um prazer e uma satisfação estar conversando com vocês na noite de hoje. Essa síndrome que você falou, ela entra sempre no diagnóstico diferencial de situações de diabetes juvenil insulino-dependente, quando ela é acompanhada de outra perda neurosensorial, seja por atrofia do nervo óptico, aí questão visual, ou seja surdez, né? Então, mas é bastante rara, muito rara. Eu vi um caso. Muito bem. Está aí, então, 300 casos, a prevalência de 1 para 160 mil. É uma doença que realmente é rara e é uma doença que tem um prognóstico muito difícil, um tratamento complicado aí, que basicamente trata das consequências da doença, né? E junto ao Dr. Tiago Duarte, eu tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez no nosso programa, no estúdio comigo, o Dr. André Secchini, médico e também conselheiro do CREMERS.
Doutor André, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no nosso Prazer programa. é meu, é um prazer estar aqui com os teus telespectadores e poder contribuir nessa noite no que for possível. Muito bem, eu quero mandar um abraço também para o Eduardo Trindade, que é o vice-presidente do CREMERS, querido amigo aí, e facilitou o contato com o doutor André para ele participar aqui hoje do nosso programa. Já que nós vamos falar de coronavírus, vamos colocar aí os dados do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Melanie. Não consigo colocar? Não temos? Travou, houve um problema aí em relação ao nosso gráfico do coronavírus. Bom, de qualquer maneira, o coronavírus, como foi predito em vários estudos, várias análises, ele se disseminou com uma velocidade espantosa, se transformou na principal causa mortes no Brasil nos últimos meses, ceifou mais de 100 mil vidas e caminha para chegar aí ao índice de 150 mil mortos. E eu gostaria da análise de vocês primordial em relação a como é que o Estado do Rio Grande do Sul está se comportando aí no controle da doença. Doutor André, sua avaliação. Bem, nós estamos agora no momento da curva de infecção pelo coronavírus, que ela começa a declinar. Então, a gente acredita que deve estar iniciando o fim dessa jornada, né? Não temos elementos ainda, a nossa medicina e os casos, não temos elementos ainda para confirmar isso. Há necessidade de mais uma semana de acompanhamento, né? As 2 semanas são casos decrescentes, está diminuindo a quantidade de infecções e de pacientes graves com coronavírus. Não sabemos se isso vai continuar assim, com essa tendência de diminuir. Nós estamos nesse momento no pico da epidemia, como estávamos há um mês atrás. Então temos a mesma quantidade de infecções que tínhamos há um mês atrás. Então estamos, a princípio, declinando dessa doença. Também não temos a informação, é difícil de prever, porque houve uma liberação nas últimas semanas, né, de setores do comércio e muita gente transitando nas ruas, nas praças. Né? Não sabemos se isso vai contribuir para um novo aumento, um segundo pico dessa doença aqui no nosso meio, né? O que a gente tem de concreto, realmente existe uma tendência, né, à diminuição desses casos, né? Estamos do outro lado da curva, tomara que assim seja, né? Muito bem. Dr. Tiago Duarte, suas impressões. Olha, Guilherme, ratificando aí o que o doutor André acabou falando, eu acho que a contextualização adequada é esta. Quero também fazer uma saudação aqui, mandando um forte abraço aí para o doutor André, meu colega de especialidade, né? Meu colega perito médico legista, e que teve uma brilhante condução à frente do Grupo Hospitalar de Conceição. Então, a previsibilidade que o André acabou empreendendo lá no Conceição é este exemplo que nós precisaríamos ter no estado do Rio Grande do Sul e no município de Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre, graças a Deus, graças à atuação das pessoas, né, as pessoas de forma responsável estão agindo na cidade, a curva está caindo, né? Hoje nós temos menos de 50% dos pacientes que ocupam as nossas UTIs são Covid. Menos de 50%. Isso se deve à responsabilidade e à atuação das pessoas, né? Mas, infelizmente, o Estado, a Prefeitura de Porto Alegre, que deveria ter ampliado significativamente os leitos, de novo me torna enfadonho falando pelo programa. O Hospital Parque Belém fechado, o Hospital Álvaro Alvim fechado e o Hospital Beneficência Portuguesa quase fechado, eles continuam assim desde o dia 20 de março. Então, a administração de Porto Alegre, que deveria ter tomado
as condutas adequadas, não tomou. Como, aliás, diferentemente fez lá em janeiro, lá em fevereiro, o Grupo Hospitalar Conceição. Então, tinha que ter se mirado neste exemplo, e não fizeram. A outra questão é a questão dos testes. Nós continuamos com grandes dificuldades na questão dos testes. Agora, viu, doutor Thiago? A prefeitura divulgou 8 postos que vão fazer e esses postos não estão fazendo adequadamente. As pessoas vão lá para fazer os testes, são orientadas a voltar ao seu posto de saúde, que às vezes fica a 4 quilômetros de distância, para depois retornar a fazer o teste. É uma coisa insana, irracional. Né? O cara, se o objetivo é restringir a circulação de pessoas, isso vai na contramão disso. Então, falta gestão, falta planejamento, sobra dinheiro e falta conhecimento. Essa é a realidade da administração do Covid, principalmente em Porto Alegre. Agora, tu mencionaste esse negócio dos testes. O governo federal tem responsabilidade também sobre isso, né? Não dá para simplesmente pegar os governadores e os prefeitos e atribuir a eles exclusivamente a culpa pela falta de testagem em massa. O governo federal tinha prometido aí 40 milhões de testes por mês, entregou pouquíssima quantidade, muito menos do que havia dito que entregaria. E nós tivemos aí reportagens recentes dizendo que os testes PCR, que são os mais precisos, que foram comprados pelo governo federal, na ordem de 10 milhões de testes, vieram sem o estratificador de RNA do vírus. E que por isso que não podiam ser utilizados. Então, muitos dos testes que foram distribuídos para as secretarias estaduais de saúde acabaram não sendo utilizados, porque eles não eram adequados para isso. Uma Macalossi, a prefeitura de Porto Alegre... Não estou absolvendo ninguém. Eu estou dizendo que... Não, eu não estou absolvendo ninguém. Eu estou apenas apontando que também há responsabilidade federal na questão dos testes. O Macalossi... Vai lá, André. Não, Macalossi, assim, o que eu acho que aconteceu aqui? Eu tenho certeza do que aconteceu nessa gestão da crise, tá? Houve um completo mal entendimento do que foi a crise e o que era a crise do coronavírus, tá? Não se entendeu, até hoje, quem está gerindo a crise não entendeu o que está tratando. Eles acharam que estavam tratando uma gripezinha, eles achavam que estavam tratando uma doença que ela ia nos atingir por um mês, no outro mês ia estar tudo normalizado. Tá? Então, faltou planejamento. Faltou lá em fevereiro, março, se entender que se precisaria fazer o diagnóstico em larga escala. Se precisou se entender que precisaríamos de leitos de retaguarda, faltou entender que precisaríamos de leitos de UTI. Então, a crise... Mas aqui no estado, o governador dobrou o número de leitos. Não, sem dúvida dobrou. Tá? Esse não foi o problema. Qual é que foi o problema aqui do nosso estado? Um mau entendimento da doença. Tá? Enquanto São Paulo fechou a economia, fechou a circulação de pessoas em março, final de março, quando apareciam os primeiros casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre não tinha nenhum caso, ou tinha um caso. E aí fechou a cidade naquele momento. O momento errado de fechar. Se fosse usar os mesmos critérios que se usa hoje para fechamento, bandeira vermelha, bandeira laranja, não se teria fechado a cidade naquele momento. Também entendo que olhar para trás agora fica fácil criticar, mas houveram momentos em que se podia decidir diferente de como se decidiu. Ou seja, poderia ter fechado, entende-se a crise, o que está acontecendo, e logo em seguida se abre o comércio, se abre as escolas e deixa para fechar agora no mês de julho, quando de fato houve a necessidade. Tanto não se entende que há 2 semanas houve uma abertura parcial do comércio,
no momento em que se tem mais casos. Agora é o momento que estamos no pico da crise, estamos com as UTIs estão com, agora não nesse momento, mas estavam com 95% da sua capacidade. Então aquele momento era o momento de fechar a cidade. Só que a cidade já vinha asfixiada, a economia já vinha asfixiada desde abril. Se fechasse em julho, no meio de julho ali, a economia ia estar sadia o suficiente para suportar um mês de fechamento no pico da crise. E isso que tu falaste dos exames também foi um mau entendimento. Todos os países que enfrentaram essa doença, eles apostaram no diagnóstico. Então, a gente viu na Coreia, eles fazendo o drive-thru dos exames, a Alemanha testando em massa, Singapura testando em massa, né, e não se atentou para esse detalhe do teste em massa. E o rastreio, né, que eu acho que é fundamental também. Quando se fala teste em massa, o que a gente está querendo dizer? Identificar o caso, né, e logo em seguida identificar os contatos. Essa doença, como toda doença contagiosa, ela evolui dentro de determinados padrões que a gente pode acompanhar eles. Então, assim, a maioria das pessoas sabe aonde andou e que tipo de contaminação. Olha, eu me contaminei naquele restaurante, eu me contaminei no hospital, eu me contaminei numa fila. Então, tem que identificar, fazer o teste o mais rápido possível nessa pessoa, identificar os contatos, testar os contatos e isolar os contatos positivos. Esse é o ideal, é o modelo de cluster. Tá? O que se fez? Como se não tinha testes, por muito tempo, tu vai lembrar, toda a síndrome gripal lá no começo, em março, abril, maio, era tratado como Covid. Né? E sem fazer testes, as pessoas se curavam e ninguém sabia se havia tido a infecção do Covid ou não. E nem sabia, como não tinha o rastreio, não sabia por onde tinha perambulado, quem tinha contatado, quem tinha ficado exposto. Isso gera, né, a subnotificação, que é muito ruim, porque com a subnotificação você acaba tendo mais casos de evolução da doença de um modo grave e os óbitos crescem. Vejam só, na medida em que você tem mais testes, isso é a testagem hoje é a melhor ferramenta de controle do coronavírus. A partir do momento que você tem testagem e você tem rastreio e você sabe onde é que está a doença, você consegue controlá-la, e todos os países que fizeram isso viram, mesmo com a quantidade subindo de casos, a diminuição da mortalidade da doença. Perfeito. É isso? Exatamente. Assim entendeu o que os médicos... Então, a primeira coisa, houve falta de planejamento, falta de entendimento de uma maneira global. A segunda coisa que atrapalhou muito o combate... Como é que foi feito lá no Conceição, doutor André, em março? Como é que foi feito em fevereiro, março? Não, o Tiago sabe da história. O que é do Conceição? Tá? Vai lá, eu fui superintendente do Conceição, tá? Quando foi dezembro, tá? A gente começou a acompanhar essa crise na China e a chegada dela na Europa. Tá? Naquele momento eu reuni as pessoas que acompanham esse tipo de coisa, o núcleo de epidemiologia do Conceição e alguns técnicos especializados no combate à epidemia, tá? E pedi para eles em dezembro a criação de um modelo de combate a isso, um plano de ação. Tá? Esse plano de ação ele ficou pronto dia 28 de janeiro. Tá? Eu creio que nós fomos o primeiro hospital público a ter um plano de ação contra o coronavírus. Tá? Tanto que em fevereiro eu apresentei esse plano no Ministério da Saúde, né? E o Ministério da Saúde ainda não estava entendendo como é que eles iam combater. A gente levou, na ocasião, o ministro Mandetta. Certo. Ele até trouxe a público, a gente estava com o plano pronto, né? E esperamos. Quando chegou a crise ali no final de março, nós já estávamos com o plano completamente pronto, que é o plano que sucessivamente ele tem sido adaptado e usado até hoje, tá? Que é um plano de 4 momentos, né? 4 etapas. Né? O que a gente errou naquilo, que continua errando e a gente conseguiu corrigir depois? A gente não imaginou que ia faltar máscaras, que ia faltar insumos, que ia faltar remédio, EPIs. Tá? A gente conseguiu, de uma maneira muito dura, muito difícil, na época, ali por abril, comprar esses equipamentos de proteção. E em abril também, a gente se deu conta que ia faltar medicações de UTI. Que é o que está acontecendo, aliás. No Conceição, não.
Bom, a gente é uma exceção, Alegra, mas exceção, em muitos hospitais falta. Em abril, tá, eu e a minha equipe reunimos os técnicos lá e nos demos por conta que ia faltar medicação. Compramos todas as medicações que se usa, anestésico, sedativos, relaxantes musculares. Compramos o equivalente, Macalossi, para 4 meses. Né? Na ocasião, foi um empenho de 8 milhões. Tá? E o que a gente fez? Aí nós já começávamos a entender o que nós estávamos enfrentando. Eu pedi para o pessoal do Compras trazer as medicações para dentro do hospital. Porque o laboratório, o que aconteceu? Eles vendiam, mas não entregavam, porque eles acabam entregando para quem tinha melhor preço. Né? Então a gente conseguiu colocar uma grande quantidade já prevendo que ia ser usado, que está sendo usado agora. Então lá a gente conseguiu entender que ia faltar. Mas voltando ao que estava falando do enfrentamento, faltou planejamento e a gestão política da crise que está sendo usada até hoje, ela é muito danosa à saúde. Tá? O que acontece? Esse tipo de combate, ele é um passo para frente, um passo para trás, 2 passos para frente, um passo para trás. O fato de a gente recuar em determinados momentos, abrir o comércio, fechar o comércio, de uma maneira planejada, não significa insegurança da administração. Macalossi, é que nem tratar um paciente grave. A gente faz uma previsão de tratamento e a gente tem que acompanhar esse paciente dia a dia, hora a hora, e ir corrigindo os rumos. O fato de a gente mudar uma determinada postura e algum enfrentamento da crise não significa que a gente está inseguro ou não sabe o que vai fazer. Até porque, como a doença é muito nova, as decisões vão ser na base do acerta e erra. Não, mas o combate à epidemia... Não é porque tu está errando que tu fez algo de ruim, tu tentou acertar. Não, tu tenta acertar baseado em modelos prognósticos que tu tem. Sim. Então, tu imagina, tu tem um índice de contaminação, tu faz um cálculo, tu pode liberar a economia ou não pode. O que aconteceu aqui? A gente acompanhou o mesmo momento da crise que acontecia no Brasil. O tempo de Manaus, que foi um dos primeiros estados a enfrentar essa doença, né, totalmente diferente daqui. Claro. Então, lá eles estavam enfrentando a doença sem estar preparado e nós aqui no Rio Grande do Sul estávamos com tudo fechado. A economia sofreu muito por isso, tá? Mais do que a própria saúde. Vai lá, doutor Tiago. Não, é muito claro assim, que eu observo na cidade de Porto Alegre e vou repetir, né? O município de Porto Alegre recebeu pelo menos 116 milhões do governo federal, recebeu pelo menos 64 milhões do governo estadual e recebeu 10 milhões da Câmara de Vereadores. Recebeu por baixo, Macalossi, 200 milhões de reais e mantém os 3 hospitais fechados. São 550 leitos clínicos e a possibilidade de 50 leitos de UTI. Nós fomos com o grupo de trabalho, eu e o deputado Thiago Simão, nós fomos semana passada no Parque Belém. Cada vez que nós vamos até lá, a gente se impressiona mais. E aí foram tomadas medidas restritivas em Porto Alegre, extremas, né, que estrangulam a economia, que estrangularam a economia. E o primeiro critério, o principal critério utilizado para fazer isso é a falta de leitos de UTI de enfermaria. Então não tem como não responsabilizar a administração da Prefeitura de Porto Alegre pela má gestão da crise. E olha que eu fui um dos primeiros a parabenizar as medidas restritivas lá em março. O problema é que, passado mais de 150 dias, a Prefeitura não fez o que tinha que fazer. Foi incompetente para fazer o que tinha que fazer. Então, graças a Deus, estamos ajudando. Eu chego à conclusão, Macalossi, que Deus não é só brasileiro. Deus é porto-alegrense. O Papa é gaúcho. Deus é porto-alegrense. O Papa é gaúcho. Tem uma gestão completamente errada e equivocada do processo, nós vamos conseguir sair disso. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na sequência nós temos uma matéria da Melanie sobre o estudo da URGS aqui.
e dados do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos continuar discutindo aí a gestão da saúde no meio da pandemia. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da RDC o André Cecchini, que é conselheiro do CREMERS, médico, e também o Dr. Tiago Duarte, médico e também deputado estadual. Já retornamos. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. André Cecchini, que é conselheiro do CREMERS, médico, e também o Dr. Tiago Duarte, deputado estadual e também médico. Estamos falando sobre a gestão de saúde no Rio Grande do Sul em relação ao Covid-19. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas plataformas digitais no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. RDC TV Digital. Procure, mande a sua mensagem, compartilhe. E você também pode baixar o nosso programa através do formato de podcast. Vá agora mesmo lá no Spotify, procure Cruzando as Conversas, ou no Google Podcasts, ou nos demais agregadores. Estamos em todas as plataformas. E também no site rdctv.com.br. Você acessa a aba dos podcasts e clica ali no Cruzando as Conversas, as edições na íntegra do nosso programa. Muito bem, agora vamos ver se a gente consegue colocar no ar os dados do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Temos aí eles, então. O mapa das bandeiras são 118.315 casos confirmados, 3.275 óbitos registrados, atualmente 7.956 casos em acompanhamento. Está aí, então, o mapa das bandeiras, que é atualizado todas as sextas-feiras e agora com a gestão compartilhada, que acho foi uma evolução importante aí, de maneira a não engessar a administração desse problema. Vamos à matéria que a Melanie Rupental preparou para nós aí em relação ao estudo da URGS. Melanie. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, divulgou nesta terça-feira que sugere que o pico de internações por Covid-19 em Porto Alegre já passou. A tendência de queda, no entanto, ainda depende do comportamento das pessoas em relação ao distanciamento social, como sugerem os especialistas. De acordo com o estudo, o pico de pacientes infectados com o novo coronavírus ocorreu no dia 13 de agosto, com 342 leitos ocupados. Na tarde dessa terça, eram 307 pacientes internados. Os especialistas apontam que é necessário ver a estabilização com mais dias. Primeiro, porque não há certeza de que a região está completamente estabilizada no ponto de vista dos números de casos e óbitos. Segundo, porque a estabilização em termos da utilização dos leitos de UTI ainda está em um patamar muito próximo da capacidade total da utilização desses leitos. Então, é perigoso falar em uma certa estabilização quando estamos muito próximos. Muito bem, apesar de todos os problemas, conseguiu enfrentar muito bem a pandemia. Quer dizer, o impacto do olho do furacão aqui foi menor do que o sentido em outros lugares. Tanto é que o Rio Grande do Sul tem uma taxa de transmissibilidade do vírus que é menor que na maioria dos demais estados. O que gerou menos mortes, felizmente. Eu gostaria da avaliação de vocês, doutor André. Macalossi, assim, o que esse estudo da URGS mostrou é exatamente o que eu falei no começo do programa. Existe uma tendência de queda, tem que aguardar agora o comportamento. Tá? O que aconteceu, que é o que o Tiago falou, que falou que Deus é porto-alegrense. Tá? O que ele está querendo brincar e está dizendo o seguinte: a epidemia nos deu uma folga de 4 meses para chegar aqui. Esses 4 meses foram extremamente importantes
para o sistema de saúde se preparar. Locais do Brasil que a epidemia chegou sem preparo, que foi o norte, que todo mundo achou lá no comecinho, em março, que a doença não ia chegar em locais de clima quente. Então, mas ela chega exatamente aonde? Em Manaus, na Amazônia e no Ceará. Entende? Que são locais de clima quente. Na verdade, o comportamento dessa doença não está muito relacionado também ao clima, né? Não se sabia também na época. Foi um entendimento que a gente fez. Presumia-se, por fato de ser uma doença de caráter respiratório, né? Agora, o que aconteceu? Como ela demorou para chegar aqui de todo, deu tempo da medicina, dos médicos se adaptarem, se prepararem para esse combate. Por que morreu tanta gente lá no norte? Porque eles não estavam preparados, os médicos não sabiam como tratar essa doença. Detalhe, nós fizemos uma entrevista na época do plantão coronavírus, quando nós ainda estávamos naquela fase de paralisação total, Cruzando as Conversas tinha ficado em stand-by. Na oportunidade, nós entrevistamos aqui no programa o meu colega Lauro Tentardini. E o Lauro Tentardini mencionou, viu, André e Thiago, as graves distorções no sistema de saúde do norte do país, e em que havia uma corrupção generalizada. E também ele apontou os problemas relativos à própria conduta das pessoas, que não têm tantos hábitos higiênicos quanto nós. Quer dizer, por exemplo, para os habitantes ali das regiões ribeirinhas, a higienização ela é muito diferente daquela que nós praticamos. E essa é uma doença que é evitada com protocolos de higiene. Então, quer dizer, tudo isso, além, obviamente, do despreparo, impactou, gerando aquela mortandade e que nós vimos traduzida em cenas de cemitérios coletivos sendo construídos. Né? Foi exatamente o que aconteceu no norte, né? A exemplo do que aconteceu lá, a medicina gaúcha, que, diga-se de passagem, ela é muito superior a muitas partes do Brasil. Nós temos mais leitos de UTI, nós temos mais médicos em relação ao número de habitantes do que outros locais, e o nosso sistema de saúde, e principalmente os médicos e as equipes que tratam disso, conseguiram se preparar para esse enfrentamento. Então, quando a epidemia começa a chegar aqui no Rio Grande do Sul, ela já encontra um sistema de saúde mais adaptado, mais robusto para enfrentar essa doença, e principalmente já existia uma experiência dos médicos, né, baseado na experiência de outros locais que enfrentaram essa doença, de como combater, como tratar, qual é o melhor tratamento, qual é a melhor maneira de tratar essa doença. Então, talvez por isso, né, a gente não tenha tido um impacto tão grande no sistema de saúde como a gente viu em outros locais, que os pacientes acabavam morrendo dentro de ambulâncias, morrendo na emergência de alguns hospitais por falta de leito, morrendo em UPAs por falta de leito. O nosso sistema aqui conseguiu se adaptar. Houveram muitos problemas, não foi assim de todo sanado. Por exemplo, se fosse a falta de leitos, né, se entendeu que Porto Alegre, ele atenderia só Porto Alegre. Não, Porto Alegre está atendendo praticamente o Rio Grande do Sul inteiro, principalmente a região metropolitana e arredores, né? Então, são pacientes que são oriundos da região metropolitana ou do interior mais próximo aqui, que estão vindo para Porto Alegre, que estão enchendo as nossas UTIs, né? Então, essa dificuldade no tratamento e na prevenção, no distanciamento e nos hábitos de higiene, que tu bem colocou, proporcionaram um ambiente mais sensível para a gente tratar essa doença. Doutor Thiago. Eu observo algumas coisas que eu acho são bastante importantes assim, da gente destacar. Bem na linha que o André está mencionando aqui, é importante destacar que Porto Alegre recebe pelo menos 200 milhões. Eu digo pelo menos porque não há nenhuma transparência. Já foram feitos vários pedidos de providência, o Tribunal de Contas já protocolou um pedido do Ministério Público de Contas nesse sentido,
já foi aberto um inquérito civil público para que a prefeitura mostrasse o seu planejamento, mostrasse de forma transparente como está gastando esse recurso. E há a possibilidade, dentro daqueles dados mostrados, evidenciados, de que a prefeitura pode ter até o dobro desses 200 milhões. Então, são pelo menos 200 milhões. Essa é uma questão. A outra questão que a Melanie colocava com muita propriedade, que hoje os leigos em Porto Alegre têm uma ocupação de em torno de 90%, é importante que se diga para a população de que normalmente neste período que nós estamos passando agora, mês de agosto, Porto Alegre tem em torno de 110% da ocupação. Então, a ocupação hoje é 20% a menos do que é nessa época. Isso os gestores não dizem. E a partir desses dados completamente maquiados, eles estabelecem medidas restritivas que a sociedade não aguenta mais. Então, isso é importante que se diga. Porto Alegre atende, sim, grande parte do interior, praticamente toda a região metropolitana. Recebeu recurso para fazer isso e não foi competente, não teve gestão suficiente para ampliar o número de leitos que tinha possibilidade de ampliar. E isso é importante que fique ratificado. Mas, apesar de todos esses gestores, desses maus gestores, apesar de todos esses maus gestores, nós vamos passar a crise. Porque Deus é porto-alegrense. Vai lá, André. Não, assim, a crise realmente ela foi mal entendida. Tanto foi mal entendida que, por exemplo, outro aspecto que a gente tem que lembrar é a educação. Tá? Não houve nenhum preparo, nenhum entendimento, simplesmente se mandou os alunos para casa. Tá? As escolas particulares conseguiram rapidamente se adaptar, claro que a condição é completamente diferente, mas o sistema público ele não se entendeu como participante dessa epidemia. Aliás, o Ministério da Educação, que tem o papel de coordenar os esforços em relação à matéria, estava mais perdido numa guerrinha ideológica do que interessado em coordenar os esforços das secretarias estaduais e das secretarias municipais para encontrar soluções de maneira a entregar para esse conjunto gigantesco de brasileiros que não têm acesso à educação particular, ferramentas de estudo à distância. Nada foi feito e os estados e os municípios tiveram que trabalhar por conta própria. Isso Perfeito. Foi um erro grave. Assim como o Ministério da Saúde também, porque tem essa história, porque o Supremo impediu o governo. O Supremo delimitou a atuação dos estados e municípios nas restrições sociais. Ele não tirou a responsabilidade do governo na execução de políticas públicas. E, neste particular, o governo federal também falhou. Tiago. Macalossi tem uma grande preocupação também. Eu já conversei com o André sobre isso, com relação às escolas de educação infantista. Né? O que acontece? Agora, com a retomada gradativa das atividades, a partir da, quiçá, reabertura gradativa do trabalho, do comércio, das grandes magazines da indústria, os pais vão ter que deixar seus filhos em alguns locais. Então, nós precisamos ter um plano de contingenciamento e isso a Secretaria da Educação do Estado deveria já ter feito. A Secretaria da Educação do município já deveria ter feito, para reabertura gradual, pelo menos, e de alguns setores, das escolas de educação infantil. Porque senão esses pais não têm com quem deixar as crianças para ir trabalhar. E aí, se essas escolas estiverem fechadas, essas crianças vão acabar ficando em cuida-se, em situações de maior vulnerabilidade, em situações em que vai ser mais fácil se contaminar com o vírus. Além disso,
se não for feita alguma coisa, algum plano de contingenciamento, alô, secretário estadual de educação, alô, secretário municipal de educação, se não for feito nenhum plano, essas escolas, as privadas e conveniadas, vão quebrar. E isso vai ser responsabilidade das prefeituras e do governo do estado o ano que vem. Então, por favor, ao invés de ficar só elucubrando situações, trabalhem com infectologistas. Do próprio CREMERS deixou à disposição infectologistas para poderem construir um protocolo e um plano para reabertura gradual. Macalossi, nesse tocante aí, tá, o doutor Tiago tem toda a razão. Tá? Não houve um planejamento para fechar, não houve uma continuidade para tentar dar essas aulas, quer pela internet, quer pela televisão pública. Quer saber? Parece que ainda não há convicção de nada. Ontem eu vi um programa que Portugal... O governador, por exemplo, parece com medo de decidir sobre a matéria. Mas o que acontece? Olha só, Macalossi, assim, eu que ando por todas as regiões da cidade, tá? Quem anda pelos bairros mais populares da cidade sabe que as crianças não ficam em isolamento domiciliar. Por que não ficam? Porque a casa deles não tem internet, não tem TV a cabo, não tem programas de televisão, não tem uma estrutura. Então, onde é que essa criança fica? Na rua, sendo controlada por quem? Pelos vizinhos, um filho mais velho, com 14, 12 anos, que tem que cuidar da menor. Então, são crianças em vulnerabilidade social. Outra coisa que tem que se entender, que escola, aqui no Brasil e principalmente em Porto Alegre, não é só escola. A escola, ela exerce um trabalho social enorme com essas crianças. Todo mundo sabe que existem crianças que vão se alimentar na escola. Todo mundo sabe que existem crianças que vão ter a roupa, vão trocar de roupa na escola. Algumas vezes até vão tomar banho. Na verdade, que num país pobre como o Brasil, a escola ela tem um papel social muito mais amplo do que apenas o de ensinar. Mas então, esse papel social, o poder público tem que reconhecer que ele é necessário e existe. Por que eu estou te dizendo isso, Macalossi? Porque eu acho que nesse momento tem que se fazer um estudo rápido e profundo para a liberação de escolas para crianças em risco. Crianças em risco. Quem é que é criança? Aquela que tem má condição, que os pais estão trabalhando, ela está ficando sozinha ou mal cuidada, e aquela que não tem capacidade de se proteger do vírus, não tem máscara em casa, não tem água em casa. Então, essas crianças, o poder público tem que trazer para a escola, que elas vão estar mais seguras na escola e no próprio ambiente que ela vive. Entender que a escola não é só educação. Escola, ela é um fio condutor da nossa sociedade na assistência social. Muito bem. Eu acho que é importante apontar isso, porque, afinal de contas, hoje há uma indefinição em relação ao que se fazer. Nós apontamos que não houve um trabalho coordenado e continua não havendo. Eu mencionei aqui para o doutor André que o governador, e daí eu quero a opinião do doutor Tiago, o governador não me parece muito convicto em relação a isso. Houve uma tentativa de repassar a responsabilidade para os prefeitos, entretanto, querendo que o governador decida em relação à matéria. E aí, doutor Tiago? Todo mundo com medo de decidir. Todo mundo com medo de decidir. Então, o que eu observo? Eu já pedi... É uma crise, aí é um problema de liderança, né? É um problema de liderança. Na minha avaliação, vamos lá. É um problema de conhecimento. Quem sabe essa matéria é profissional de saúde. Quem sabe isso é profissional. Não adianta. Então tem que colocar isso acima de tudo. E tem que conversar com quem conhece. Eu já tive com o governador, ofereci vários médicos infectologistas, inclusive do nosso Conselho Regional de Medicina, se ofereceram para acompanhar e ajudar nessa questão. Já falei com o secretário estadual de Educação,
Com a prefeitura eu nem gasto mais no meu latim, porque não adianta, né? Então, infelizmente está todo mundo esperando uma solução milagrosa, que é a da vacina, que só vai vir o ano que vem. Todo mundo está careca de saber isso, e ninguém se adapta ao novo tempo. É isso que o doutor André falou. Crianças em vulnerabilidade social estão na rua. Crianças em vulnerabilidade social estão com dificuldade de se alimentar. Isso é realidade. Isso é realidade. E é obrigação mínima do Estado dar conta disso. É saúde, educação e segurança. E isso não está sendo feito. Detalhe, né? Nós tivemos aí... O que está sendo feito? Está se guardando dinheiro para quê? Para quê? Para gastar em publicidade. Aparentemente a data de retorno ficou definida para dia 15 de setembro. A ideia original era agora, no fim de agosto, 31 de agosto, né? Não havia condição de se reabrir agora em 31 de agosto. Não, eu volto a insistir. Tem que também, para reabrir, tem que ter um preparo para reabrir, né? Não dá para ser, vai ser amanhã. Não, tem que ter um preparo, tem que ter um distanciamento. Mas isso que o doutor Tiago colocou. E também não vai voltar a turma de 50 alunos, não existe. Mas se pegar a turma que é mais vulnerável socialmente, com certeza essas turmas elas vão diminuir, elas não vão ter o tamanho original que se imaginava. Então, se a turma tinha lá 30 alunos, presumo eu não tenho esse dado, que pelo menos 15 ou 20 crianças vão estar naquela turma. Então, tem a possibilidade de fazer um distanciamento. Outra coisa, há necessidade imperiosa de treinar a equipe da escola, treinar a professora, treinar o aluno. Tem que ter à disposição álcool gel em grande quantidade, tem que ter máscaras para reposição, né? Tem que ter um escalonamento, tá? De alimentação. Todas as crianças não podem se alimentar no mesmo momento, tem que ter um escalonamento do recreio para que essas crianças... Então, todo esse treinamento devia ter sido feito durante a epidemia, de alguma maneira remota, tudo tem que ter um planejamento. Não dá para entregar as escolas para os professores, que já são os heróis, são assistentes sociais, são professores, são educadores, né? E agora eles vão ter mais a missão de ser agentes de saúde. Então, deveria ter sido treinado toda essa gama de pessoas que lidam com crianças, inicialmente, pegar as crianças em vulnerabilidade social e, posteriormente, conforme o resultado, ir abrindo para todas as crianças. Eu fico imaginando isso sendo implementado. E o Estado já tem uma dificuldade de comprar giz de cera. Giz de cera e giz de quadro negro. Imagina comprar tudo isso aí para as escolas. Macalossi, essas crianças em vulnerabilidade social, prover atendimento a essas crianças de vulnerabilidade social deveria ter sido considerado pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo Estado do Rio Grande do Sul atividade essencial. O atendimento a estas crianças em vulnerabilidade social. O que vai ter que ter nesse protocolo? Até alguém para orientar e para ver se a criança está gripada quando chega na creche. Perfeito. Se ela está gripada, ela não vai ficar. Vocês acham que o Estado tem capacidade de fazer isso? Eu ouvi, doutor Tiago, ouviu aqui o doutor André falando sobre todos os protocolos que vão ter que ser seguidos. Eu não consigo imaginar o governo do Estado lidando com isso. Eu acho... Eu realmente não consigo. Se não quiser. Não, Macalossi... A iniciativa privada eu acho que dá conta, mas o governo do Estado... Eu respeitosamente, eu vou discordar. Com certeza, tudo bem, mas eu quero que vocês me esclareçam, na verdade. Respeitosamente, porque o que eu acho? Assim, quem faz isso é o professor. Tá? Os professores, 90% do turno que estão, eles estão envolvidos com o aluno, está envolvido com o professor. Sim, mas sabe e o nosso professor... Eu estou vendo os professores com salário parcelado, tendo eles que comprar álcool gel, eles tendo que comprar EPI, porque vai ter dificuldade de receber do governo do Estado. Aí eu concordo. Se for para eles executar a tarefa, eu não tenho nenhuma dúvida que eles conseguem. Não, eles vão. Sendo treinados, orientados, eles vão fazer isso com facilidade, porque é gente preparada, é gente despreendida para fazer esse tipo de coisa. Agora,
Agora, claro, há de se ter um planejamento para fornecer todos esses insumos, fornecer o treinamento e fornecer a fiscalização dessas atitudes. Tá? Isso, o grupo de professores já devia estar sendo orientado de qualquer maneira para ele estar pronto, para quando agora abrir dia 31 ou dia 15, para eles terem as orientações corretas de como eles vão agir frente a essas crianças. Sim. A mesma... Macalossi, doutor André, a rede municipal de escolas de educação infantil, de educação infantis, é a rede mais capilar que o município tem. É mais capilar que os postos de saúde. Ela vai na criança com vulnerabilidade. Ela tem esse condão. O que está acontecendo hoje em Porto Alegre? Essas escolas de educação infantil, tanto particulares, que Porto Alegre tem uma grande rede, quanto as conveniadas, que parte delas é subsidiada pelo governo e parte não, estão todas elas fechadas hoje em Porto Alegre. Isso é um problema. Estão todas elas fechadas. E tu sabe o que está acontecendo quando o pai de uma criança precisa voltar ao trabalho, e eles estão voltando ao trabalho porque não aguentam mais? Essas crianças ficam em cuida-se. E quem está lá no cuida-se é uma pessoa que trabalhava nessa escola de educação infantil. Então está num ambiente adequado, num local inadequado, está recebendo alimentação inadequada por puro capricho da Prefeitura de Porto Alegre, que não quer voltar a pagar essas escolas de educação infantil. Então, isso é um verdadeiro absurdo. A Prefeitura devia ter treinado as pessoas, treinado essas escolas, feito capacitações, adequado o espaço físico, colocado esses protocolos e não ter ficado parado esse período todo, como se o problema não existisse. Muito bem. Recebemos aqui uma mensagem do meu querido amigo, o promotor Eugênio Amorim, que está nos assistindo. Um abraço, Eugênio. Sempre um prazer. E ele mandou aqui um comentário dizendo: permita discordar, a doença está relacionada com o clima. No sul da Itália morreu muito pouca gente em relação ao norte. Em Moçambique, Zimbábue, Angola e Congo não teve uma morte sequer. Manaus é zona franca, cheia de chineses. E Fortaleza tem 3 voos semanais diretos para Milão. Então tá aí, obrigado aí pela mensagem, doutor Eugênio. Existem estudos dizendo que o clima não influencia, mas eu não vou descartar, tá, doutor Eugênio? Eu só posso dizer o seguinte: existem outros fatores que, mesmo com clima quente ou frio, acabam fazendo com que a doença se dissemine. Isso me parece inequívoco. Por exemplo, mencionas aí Manaus. Manaus é uma cidade que tem um trânsito internacional gigantesco. E foi uma das primeiras cidades afetadas também por isso. Se tu pegar o início da pandemia no Brasil, está nesses lugares onde tem uma grande quantidade de trânsito. E esses países que foram mencionados aqui, Moçambique, Zimbábue, Angola, Congo, bom, primeiro, tem 2 detalhes aqui que tem que ser apontados. O primeiro, são países mais isolados, não são países que estão no epicentro das conexões internacionais. Né? E o segundo ponto, são países muito pobres, onde você não tem uma capacidade de testagem e averiguação, e pode ter ocorrido muita morte e muitos casos que nós nunca nem vamos saber. São pontos. Doutor André. Indo para o final, que nós já estamos... Se sabe que as doenças infecciosas, de maneira geral, né, elas têm uma propensão ao clima frio, por vários motivos. Um principal deles é o distanciamento. No inverno, a gente tem a síndrome gripal, que são doenças infecciosas de via respiratória, elas são muito mais prevalentes do que em outros climas, no verão, na primavera. Né? Então, o distanciamento interpessoal que ocorre em climas quentes ou no verão, ele é normal, então se espera que essa doença se propague mais. Existe uma maior ventilação dos espaços, a gente tem uma tendência no inverno a ficar em locais fechados e, por vezes,
com mais de uma pessoa naquele local. Outra coisa também que tem que se levar em consideração é que esse vírus ele tem uma capacidade de sobrevivência um pouco maior se o clima está um pouco mais frio. Ele sobrevive. Se o clima está mais quente, ele não sobrevive no ambiente tanto quanto no clima frio. Sim, por exemplo, ele sob o sol ele morre em 2 horas. O vírus. Exatamente. Se ele fica uma temperatura abaixo, que eu te confesso que eu não sei qual é o grau exato, ele sobrevive mais, então ele tem um potencial de contaminar mais pessoas. Mas é claro que o que tu falaste é muito importante, que não é só o clima. O clima tem uma influência, mas é os hábitos daquela população de seguir determinadas orientações. Os orientais, eles têm essa propensão de seguir à risca as determinações de isolamento, de máscara, de evitar contato, né? Que é da cultura deles. É o que se chama de etiqueta respiratória. Perfeito. É da cultura deles esse tipo de coisa. Muito bem. Tiago, nós temos uma mensagem aqui do Nelton Rodrigues te provocando. Ele diz o seguinte: quero ver o doutor Tiago aqui falar quando, se na volta, alguma criança vier a morrer de Covid. Agora é fácil falar. E aí, doutor Tiago? Como é que é o negócio? O que ele falou? Ele disse que eu quero ver quando, se na volta, alguma criança ela vier a morrer de Covid. O que tu vai falar? Mensagem do Nelton Rodrigues. As crianças morrem de Covid. Não, mas, Tiago, eu posso responder isso de uma maneira mais simples. Assim, o que acontece? Sempre que a gente trata um paciente ou vai operar um paciente, a gente usa... O índice sobre crianças é muito baixo. A gente usa a melhor técnica, a técnica mais conhecida, mais tradicionalmente usada. Eventualmente, alguns pacientes usando a melhor técnica, eles vão morrer por vários problemas. Mas o que te protege? Tu usou a melhor técnica, tu decidiu em favor daquela conduta a partir do que fosse melhor. Esse é o ponto que o telespectador colocou, que é muito importante. Tiago, é que a mensagem não está muito clara. Se a criança pegar Covid na comunidade, isso não é um problema do poder público. Agora, se ele pegar Covid dentro da escola, passa a ser um problema do poder público. Mas aí volto àquela discussão anterior. Alguém tem que decidir no custo-benefício dessas crianças né, estarem em casa sem a condição necessária para evitar o Covid. Rapidinho, Tiago, nós estamos no limite. Deixa eu explicar para ele. É mais fácil, é muito mais fácil a criança adquirir o Covid e morrer de Covid se ela tiver em Cuida-se. O Cuida-se é o verdadeiro covidário. É o local, vai ser um local de transmissão muito mais rápida de Covid. Então é muito pior. É melhor tu colocar a criança numa creche, se o pai tentar trabalhar, e ter todos os cuidados para fazer o diagnóstico precoce. E uma outra coisa, o tratamento precoce, do que deixar a criança em Cuida-se sem cuidado nenhum. Então é óbvio que vão morrer crianças de Covid, mas é importante explicar para o Nelson aí também que as crianças, elas são os maiores vetores da doença. Elas são as que mais se infectam e mais transmitem. Então nós precisamos que elas fiquem, quando os pais voltarem a trabalhar, em locais mais adequados com o pessoal capacitado e com o pessoal treinado. E não em Cuida-se sem cuidado nenhum. A outra opção que nós temos é ficar todo mundo em casa, todo o tempo, e morrer todo mundo de fome. Essa é outra opção que a gente tem. Muito bem. Eu fico mais preocupado com os funcionários das escolas do que necessariamente... Com os funcionários das escolas e com os parentes das crianças do que necessariamente com as crianças. Existe, entretanto, e é importante ressaltar, estudos relativos a síndromes conexas ao Covid-19 que surgiram em crianças. Isso se deu em Nova York, está sendo feita uma análise sobre esses casos. É tudo muito recente. Agora, inegavelmente, isso me parece um consenso, o Estado precisa estabelecer um parâmetro para a volta, porque vai voltar. Agora,
Se não voltar com segurança, nós teremos os problemas que estamos analisando aqui. Precisa ser feito um trabalho de análise, de preparo, para que o retorno seja feito dentro dos rigores que se esperam em uma situação grave como essa. Eu gostaria de agradecer aqui as mensagens do nosso público, não vai ser possível ler todas, mandar um abraço para o Eduardo Ponticelli, que é um empresário, um querido amigo, também para a Cláudia Thompson, que já participou do nosso programa, e ela está desenvolvendo, junto à Prefeitura de Esteio, um trabalho primoroso na área da testagem. Então, Cláudia, um abraço aí para ti e para a sua equipe. E eu gostaria de agradecer muito as participações do Dr. Tiago Duarte e do Dr. André Secchini na edição de hoje do Cruzando. Nós temos 2 minutos, então 1 minuto para cada um se despedir. Tiago, muito obrigado. Obrigado, Macalossi. Um forte abraço, André. Eu só queria dizer assim que, na minha opinião, em função de todas essas decisões equivocadas, dessa pouca de gestão e dessa irresponsabilidade, eu concluo que Porto Alegre está doente. Porto Alegre está doente. Mas graças ao tratamento precoce, graças aos profissionais de saúde abnegados, enfermeiras, técnicos de enfermagem e principalmente aos médicos, aos abnegados médicos, nós vamos vencer essa crise. No próximo dia 3, Gustavo, já te convido para estar junto, nós vamos visitar o Hospital de Clínicas e depois nós vamos fazer uma visita ao Hospital Álvaro Alvim, mostrando que lá o hospital está fechado e que poderia estar aberto com mais 15 leitos de UTI e 150 leitos de enfermaria. Obrigado pelo convite e fico sempre à disposição. Muito bem. Doutor André Secchini, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade aqui, espero ter contribuído nesse tema, que é um tema tão controverso, né, e envolveu tanto a nossa sociedade, mas eu queria também lembrar que em breve a gente vai ter que abordar outros temas, que vai ser a síndrome pós-epidemia de Covid. Muitos tratamentos foram interrompidos esse ano, muitos tratamentos não foram realizados, muitos diagnósticos não foram feitos. Ano que vem teremos um represamento de doenças, cirurgias que não foram realizadas, tratamentos quimioterápicos, radioterápicos vão ter que ser executados e essa mesma falta de planejamento que a gente viu ao longo da crise, agora é o momento de nós planejarmos 2020 para evitar que essas... 2021, desculpe. Planejar que essas entidades nosológicas não acometam de uma maneira exagerada, aumentando a mortalidade que já é alta para essas doenças tão graves. Muito bem. Agradecer novamente, então, as participações aqui do Dr. Tiago Duarte, também do Dr. André Secchini e do senador Luiz Carlos Reins, e a todos que nos mandaram mensagens, e também ao Ayrton Favarin pelo presente aqui do livro Do Lado de Dentro. Nós voltamos amanhã para falar sobre o direito à autodefesa, tema também muito espinhoso, complexo, e teremos aqui convidadas e convidados tratando a respeito desse assunto a partir das 22h15. Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Colo.